E no assunto que nós vamos tratar agora não há como esquecer aquela contaminação daqueles pacientes, né? Acho que foi o Rio, em laboratório, não é? Lembra? Não faz muitos meses, aí esse ano aqui foi marcado por uma situação absolutamente absurda, né? De contaminação dentro de um laboratório, salvo algum engano, no Rio de Janeiro. Eu me lembrei disso agora porque foi um verdadeiro absurdo nessa questão da propagação da HIV/AIDS. Porque nós estamos em dezembro, e o dezembro é vermelho, e é o mês da campanha nacional de prevenção HIV/AIDS, Esteves, e outras infecções sexualmente transmissíveis, não é? Acho que você está se referindo àquele transplante de órgãos, né? Que houve, Sim, cujos pacientes tinham naquele HIV, laboratório, né? com Foi material transplantado os infectado. órgãos, né? E o receptor recebeu o órgão de uma pessoa que estava infectada Isso, com HIV. tudo aquilo culminou, inclusive, com prisões. Tem gente presa, tem investigação que ainda não terminou. Mas não há como a gente não lembrar que esse que foi um ano desse absurdo, que jamais deveria se repetir, não é? E a gente nunca deve achar, depois disso acontecido, que então, se acontecer outra vez, isso é normal. Não é normal. É absurdo. De qualquer maneira, minha gente, a prevenção pode ser feita por cada pessoa. Não é só um laboratório, os médicos, a ciência, mas cada pessoa tendo o devido cuidado. E é para isso que serve o Dezembro Vermelho, que traz aqui ao programa o Dr. André Pelosi Alves, infectologista do Hospital Carlos Fernando Malzone, que vai ser agora ouvido pelo Luiz Esteves sobre o nosso Dezembro Vermelho, Esteves. É isso aí. Doutor, te agradecer, né? Porque fizemos o contato ontem, você via a ver se tinha um tempinho na agenda. Muito obrigado, né, por ter encontrado esse tempinho. A gente sabe que tem 3 empregos, né? Então tem que pular de um para outro. Tem bastante. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Agora, doutor, falar desse problema, a AIDS, né? Ela já foi muito comentado no Brasil, né? Morria pessoas, né? E agora deu uma diminuída, né, no número de mortes, porém a doença continua, né? Só que de uma outra forma. Hoje a prevenção também ela é mais eficaz, também hoje é possível, né? Após um ato sexual duvidoso, a pessoa também já toma as providências logo no início, né? São várias maneiras, né? A primeira coisa que a gente precisa pontuar sobre o HIV e sobre a AIDS é que são coisas diferentes. São diferentes. HIV é uma coisa, a AIDS é outra, o né? O HIV, né? A infecção pelo vírus do HIV é uma coisa, né? Então o HIV é um vírus que ataca o sistema imune, mais especificamente as células TCD4, né, os linfócitos TCD4. Isso é HIV. O HIV não mata, né? O HIV em não si não mata. Não A mata. infecção em si não mata. Isso significa que a pessoa está infectada com o vírus. Exatamente. Mas está quieto. Ali. Exatamente. E aí o que acontece? No começo, os sintomas são bem brandos, assim, como se fosse uma gripe, uma virose. E passa. E aí esse vírus ele pode ficar silencioso no nosso corpo. Quanto tempo? Depende da pessoa que foi infectada, né? Não tem muito como dizer, mas algumas pessoas falam de 5, 10 anos, então os estudos variam bastante. Entendi. Em relação a isso. Mas ele golpeia e acelera a imunidade da pessoa, né? Vai debilitando a imunidade, isso, né? E aí ele vai diminuindo aos poucos a imunidade, até o momento onde os linfócitos estão tão baixos que aí você tem o que a gente chama de fase AIDS, né? Aí a AIDS. Já é a doença. E aí a doença é esse momento que é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, e aí é quando você começa a ter as doenças oportunistas. O vírus do HIV, propriamente dito, em si, ele não mata. O que mata são as doenças oportunistas, né? Que são doenças que, em pessoas que têm um sistema imune normal, né? Adequado, não sofreriam, mas essas pessoas com a imunidade reduzida acabam sendo afetadas por essas doenças. Doutor, quando surgiu essa doença, né, acho que ela até é proibido, né, praticamente falar sobre ela, né? No que nós avançamos hoje, né, ao ponto de ter a campanha de esclarecimento, falar abertamente sobre o problema. Muitas pessoas que foram acometidas pelo vírus falaram também abertamente, pessoas famosas, né? Sim. O que mudou nesse tempo? A primeira coisa é que as pessoas perceberam que informação traz muito poder, né, e muita aceitação também. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as pessoas... E quanta gente sofreu calada, né? Exatamente. Todas as pessoas que têm uma vida sexual ativa correm o risco, né? Todas as pessoas que, né, se expõem
correm o risco. Então, não tem como a gente ter um preconceito. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo, a gente tem tratamento para o vírus, a gente não tem tratamento para o preconceito. Então, as informações ajudaram muito a gente a evoluir em relação a isso, mas ainda assim tem muito preconceito. Isso é muito problemático com todos os avanços que nós tivemos. Por exemplo... Teste rápido é um deles. O teste rápido, né? Hoje, por exemplo, fazer o diagnóstico, a gente faz o teste rápido, manda para o teste confirmatório ou repete esse mesmo teste rápido para tentar agilizar o processo, já encaminha para um serviço especializado. E o tratamento antes, né, que é uma coisa que as pessoas ficavam bastante assustadas e até hoje elas têm essa dúvida, né? O tratamento eram múltiplas medicações, vários comprimidos, com muitos era efeitos coquetel, colaterais. né? Chamava, né? Chamava coquetel. Hoje né? a gente não usa mais essa palavra de jeito nenhum, a gente não gosta de usar essa palavra. A palavra não é pesada no coquetel, né? Exatamente. Hoje é terapia antirretroviral. E aí, o tratamento hoje é 2 comprimidos, são 3 medicações e um dos comprimidos tem 2 medicações. Efeitos colaterais são muito difíceis de serem vistos. A maioria dos pacientes fazem o tratamento de maneira correta, né? Hoje nós temos metas junto com a OMS e com o Ministério da Saúde para bater em relação a diagnóstico, a tratamento, a indetectabilidade, que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que os pacientes que fazem o tratamento, eles, na grande maioria das vezes, ficam indetectados do vírus, né? Então, a gente faz o exame e a gente não consegue achar o vírus circulando no sangue, a gente sabe que o paciente vive com o vírus, porque se ele tirar a medicação, ele volta. Mas... assim, se arrefecer a medicação, ele... Se a gente usa a medicação de maneira correta, o vírus basicamente some. Porque o vírus não é extinto de uma vez. Ele não some para sempre. Ele né? fica circulando ali. Ele fica escondido, vamos dizer Porém, assim. ele fica sem poder de ação, isso. Ele não uma linguagem leiga, ele não consegue replicar. Ele não consegue ele se está ali, multiplicar. mas não consegue atacar o paciente. Exatamente. Ele não causa a doença. E a partir do momento que esse paciente está indetectável, há um período, ele não transmite mais a doença. Então, essa é a parte mais importante, é você quebrar essa cadeia de transmissão do vírus. Então, a partir do momento que você faz o tratamento de maneira correta, fica indetectável, você não transmite mais o vírus. Sem contar que a vida é completamente normal. A gente sempre fala que os pacientes ficam bem acompanhados, porque a cada 6 meses, 1 ano, ele está ali de volta no ambulatório, de volta no consultório para fazer todos os exames. Porque há uma ou 2 décadas, né, acho que todo mundo, né, que a gente conhece teve um parente, um conhecido, né, que inclusive morreu por conta da AIDS, né, vamos dizer assim. Hoje a gente, ainda existem mortes por AIDS. No estado bem deplorável, né? Mas a gente sempre fala assim, é quase inaceitável, assim, uma morte por AIDS ou, né, por uma infecção oportunista. Deixa que ela progrida, né? Porque hoje tem teste, hoje tem tratamento fácil, assim, o tratamento é bem fácil, é totalmente disponibilizado pelo SUS. Doutor, tem medicamentos hoje também que a pessoa pode tomar depois de uma relação que ele julga que foi de risco ou não? Não só depois, mas antes também. Antes? Hoje nós temos várias maneiras, né? A gente tem uma pílula, então, Brad. É basicamente isso. Hoje nós temos várias maneiras, né? A gente tem o que a gente chama de mandala da prevenção combinada. Além da camisinha, põe-se do lado. Exatamente. Então, a testagem de rotina, né, para pessoas que se expõem, é uma das partes da prevenção. Nós temos o preservativo, o uso do preservativo, e aí nós temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que você toma um medicamento de maneira contínua. Mas elimina a camisinha ou não? O uso? Jamais. A gente sempre fala assim. Se a gente for falar isso, fala assim, então deixa a camisinha do lado e vamos... Não, a gente sempre fala assim, a mandala de prevenção combinada é uma maneira da pessoa achar várias maneiras de se prevenir. Né? Então, a gente sempre incentiva se cercar o máximo de proteção. Exatamente. Né? É uma proteção a mais para a pessoa. Algumas pessoas, né, acabam não tendo essa possibilidade do uso, mas a PrEP é uma ferramenta para essas pessoas que não conseguem. Essa PrEP é disponível, é barato, é caro, isso? Não... A PrEP é disponibilizada pelo SUS também. Então, é só mostrar o interesse no posto de saúde. Sim, ou procurar o serviço especializado aqui da cidade ou da cidade que você mora, e aí a gente inicia toda uma triagem, uma testagem. Se você se encaixa dentro daquele perfil, a gente já começa a liberar essa medicação para você.
Então, existem algumas maneiras de usar todos os dias, né? Um comprimido por dia, ou algumas pessoas têm alguns períodos que podem ser usados, mas isso é conversado em consulta. E aí a gente tem a PEP. E para quem é indicado? Para qualquer pessoa que tiver interesse. Então, assim, se a pessoa se expõe, tem um interesse, a gente tria, se tiver algum problema, alguma reação, algum problema que não possa usar, a gente avisa. E isso na eventualidade dela estar prevendo que vai ter uma relação, isso? Isso, são pessoas de que... risco ou não? As pessoas se expõem, né? A pessoa que se expõe mais... O que é uma relação de risco? Toda relação sexual desprotegida, né, sem uso do preservativo, é uma exposição de risco. Com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Né? A gente sempre fala, tem que tomar muito cuidado. A gente não conhece, né, todo mundo. A gente não sabe como a pessoa vive na sua vida particular. Então, a gente não... Desculpa ter perguntado isso, mas acho que é relevante saber, né? O que sim, porque ninguém está com Exatamente. uma etiqueta na Exatamente. A gente não anda com uma etiqueta testa, na né? testa. Então, a gente precisa... Autotestado e tal, né? Exatamente. E... Aí tem a pós que você ia falar, né? Isso, e aí a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que são 2 comprimidos. Um dos comprimidos tem 2 medicações e o outro tem uma medicação. E você toma por 28 Isso no dias. caso de não ter feito essa PrEP. Essa PrEP. E aí você toma essa medicação. Essa medicação serve tanto para exposições sexuais desprotegidas, quanto para, por exemplo, acidentes perfurocortantes, ou acidentes com material biológico. Né, especialmente, geralmente, os profissionais da saúde que são mais suscetíveis a isso. E aí a gente toma essa medicação por 28 dias e faz o acompanhamento através desse segmento. Aí, doutor, é uma coisa mais comportamental. Desculpe se eu pergunto sempre como leigo, né? E leigo que sou, né? Aí são os parceiros, né? Qual parceiro deve tomar essa precaução? Os 2 parceiros. Numa situação da pós, por exemplo. Eu sempre recomendo para os 2 parceiros. Por exemplo, assim... Porque de risco, bom, qualquer relação é de risco, né? Mas de alto risco eu quero crer que seja aquela relação que a pessoa não tenha tanto contato com ela, não conheça, né? Geralmente... Um encontro casual, por exemplo. Exatamente. Encontros casuais é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes só uma pessoa procura você, não são as 2 pessoas. E a gente tem que fazer, geralmente, uma busca ativa. Cada parceiro depois seu sai canto. depois pra... Então, mas tem esse problema. Mas a gente sempre recomenda para todas as pessoas, né? E o teste rápido vem em que fase? Então, toda vez que a gente vai começar uma profilaxia, a gente faz o teste rápido, a gente repete vai repetindo esse teste rápido. Né? Então, a gente repete geralmente com 30 dias, depois 90 dias e 180 dias. Alguns após protocolos... isso vem a profilaxia, depois dos testes rápidos. Não, isso? os testes rápidos, a profilaxia pós-exposição, a gente tem que começar no máximo em 72 horas depois da exposição. Quase que imediatamente. Quase que imediatamente. O ideal é que seja dentro de 2 horas, mas a gente pode esperar até 72 horas. Então, isso é uma situação. E sempre procurando... Isso, e aí, enquanto isso, a gente vai fazendo os testes. Mas sempre procurando o serviço de saúde. Sempre procurando serviço de saúde. Não dá para ir em farmácia e falar, eu quero... Não é assim. Tanto que a profilaxia pré-exposição, nós temos algumas farmácias que vendem. Que são autorizadas, inclusive. Que são autorizadas a vender. Mas a profilaxia pós-exposição só é disponibilizada pelo SUS. Então, não tem... Só com recomendação médica, inclusive. Isso, exatamente. Faz aí depois o teste rápido depois. Isso, e a gente vai fazendo o teste rápido antes e depois dessa E profilaxia. o teste rápido ele não é tão antigo assim, mas também não é tão novo, né? Não. E foi um avanço, né? O teste Foi rápido, um grande né? avanço, né? Porque antes a gente tinha a necessidade de fazer uma coleta de sangue, mandar para um Imagina a angústia, laboratório. né, E aí, de quem estava esperando, né? exatamente. Hoje em dia você faz um furo no dedo, coleta uma gotinha de sangue, coloca lá e em 10 minutos sai o resultado. Imagina a angústia de quem, num determinado momento da doença, aí, né? Aguardava a sentença de morte, né? Exatamente, né? Isso é muito complicado. Hoje em dia a gente fala, HIV não é sentença de morte. Hoje em dia HIV é uma doença crônica, né? Então a gente tem tratamento, tem como cuidar e aí é isso aí. Então, doutor, embora não se fale muito, né, sobre HIV e AIDS, né? Porque parece que é um assunto que foi já resolvido, né? Não foi resolvido, né? Então é sempre bom e a importância de ter Todos os dias são dedicados, né, à saúde geral, mas esse mês de dezembro é o mês aí de prevenção e combate. Muito legal. Você tem alguma recomendação para fazer
com relação a esse assunto para a gente mudar para outro? Eu acho assim, o mais importante é a gente ter essa consciência, trabalhar a informação de qualidade e evitar ao máximo o preconceito, porque é muito importante a gente saber, ter mais informações. Usar o preservativo, sempre usar preservativo. Se você pode usar a PrEP, use a PrEP. Se não conseguir usar a PrEP, teve alguma exposição de risco, use a PEP e a gente está aí para cuidar e ajudar todo mundo. Você tocou num ponto importante que a informação é de qualidade, né? A gente sempre procura aqui fazer uma entrevista, né, sem ser muito técnico. Uhum. Não sei se Sim. você acha que conseguimos passar o recado para quem... Eu né? espero que sim, né? A gente sempre tenta não usar muito os termos técnicos justamente para todas as pessoas terem acesso à informação, né? E falar sobre informação de qualidade, especialmente hoje, um dia depois de um artigo bastante duvidoso ter sido retirado de publicação, é muito importante ressaltar. Assim, precisamos de informação de qualidade. Acho que abrangemos todos os aspectos, né? Tem alguma coisa que você gostaria de... Eu acho que não. Acho que a gente conversou bastante sobre o assunto. Bom, e por que tivemos a ideia de trazer você aqui, né? Porque geralmente no final de ano, aí, com o advento de festas, né, as pessoas tendem a ficar menos, né, Preocupadas. baixar, né, Exatamente. baixar a guarda, né? Então acho que é importante, né, levantar esse aspecto, né? Com certeza, com certeza. O final de ano é uma época não só, né, para isso, mas também para infecções respiratórias, e a gente precisa lembrar disso, né? Nós tivemos não só o final de ano, todos os momentos de aglomeração são esses períodos. Então esse é o novo assunto aí, aglomeração. Covid parecia, né, que tinha dado uma arrefecida, tá pegando, hein? Tem não só o Covid, né? Vírus respiratórios de maneira geral, a gente tem visto aí circulando bastante influenza, vírus essencial respiratório, então a gente precisa tomar muito cuidado nesse período de festas, especialmente porque geralmente a gente volta para casa dos pais, dos avós. Então tem as viagens, né? Agora as viagens... Muitas viagens. Então, o vírus vai com a gente, né? ou trazemos o vírus ele, vai, né? o vírus volta, então é bastante preocupante em relação a isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa época do ano. Acho que a principal recomendação é a minha recomendação de sempre. Eu acho que o pessoal que me vê aqui sempre deve estar cansado de escutar isso, que eu sempre falo a mesma coisa. Vacina. Não tem outra. Não tem outro jeito. A vacina é o melhor remédio que existe. A máscara, né? Até dá uma... dá uma amenizada, né? Assim, o pessoal não vai querer muito usar máscara no período de festa, né? Vai ter lá o jantar, todo mundo não vai querer usar máscara. No carnaval, sim, não. Baile de máscaras, né? O carnaval, assim, você pode trocar a máscara do olho pela máscara da boca, né? Mas no Natal é um pouco mais complicado. E o principal é a vacina, né? Para quem não for viajar, ainda está na iminência de ir, né? Exatamente. Dá uma conferida Com certeza. Hoje a gente tem o esquema, compõe o esquema vacinal, é o né? esquema nacional, né? Então a gente inicia o esquema com as crianças e aí nós temos os grupos chaves prioritários, né? Então, idosos, pacientes que têm algum tipo de doença que comprometa a imunidade, que tomem alguma medicação que comprometa a imunidade. Esses pacientes, eles podem se vacinar uma vez por ano, alguns têm recomendação uma vez a cada 6 meses. Gestantes podem tomar uma dose em cada gestação. Então a gente precisa bater nessa tecla de manter a vacinação em dia e atualizada. E você falou das pessoas com mais de 60 anos aqui, né? E com alguma comorbidade. Quantas vacinas são recomendadas, né? Quantas doses teriam que ter sido aplicadas para a pessoa, para todo imune, né? É que mudou bastante, então ficou um pouco confuso. Hoje o esquema básico são 2 doses, né? Quem passou pela pandemia, né? Pela parte mais grave da situação, em geral tem 4 a 5 doses, então essas pessoas já têm o esquema completo. Mas o esquema básico, então, são 2 doses, isso acontece na primeira infância. Quem tem mais de 5 anos, tem algum tipo de comorbidade imunossupressora, o esquema básico muda para 3 doses. E aí, a partir daí, os esquemas começam a ser uma vez ao ano para grupos prioritários, né? Algum problema de saúde imuno que compromete a imunidade, toma alguma medicação que compromete a imunidade, doenças crônicas, populações chaves, então profissionais da saúde, profissionais que trabalham com a segurança pública. Essas pessoas, elas
tem a recomendação de tomar uma vez ao ano. E alguns grupos que têm alguma imunidade mais debilitada, alguma coisa assim, e podem tomar a cada 6 meses, e gestantes em todas as gestações, né? Em cada gestação ela pode tomar uma dose. E por exemplo, quem gosta da vacina e acredita nela mesmo, já tenha tomado, passou dos 60, tomou as 4 aí, quero fazer um reforcinho porque eu estou pronto para viajar, vai lá. Na verdade, quem tem mais de 60 já devia ter tomado no começo do ano, né? É. Desde o começo do ano, a dose de reforço. Mas se não tomou ainda, vai lá e atualiza a carteira de E vacina. quem já tem completo pode reforçar ou não? Aí quem tem o esquema completo com mais de 60 anos e não tomou a dose de reforço ainda pode completar sim. Dá uma passadinha lá e fala, Dá uma vamos passadinha dar lá no centro de saúde, no posto de saúde, e dá um boostzinho. Que É isso, né? isso. É isso. Falamos da AIDS e também da Covid, só que eu esqueci de tocar num ponto com o doutor, que não é só AIDS, né? Também tem outras doenças, né? Exatamente. Transmissíveis sexualmente que igualmente importantes, né? Existem várias doenças sexualmente sífilis, né? transmissíveis. E por isso a importância de sempre recomendar o uso do preservativo, sempre fazer testes rápidos, né? Sempre procurar o serviço de saúde para saber se qualquer coisa de diferente que aconteça no nosso corpo, a gente precisa procurar. Não ficar lá em casa, né? Teve uma situação aí Exatamente. que acha que é de risco, ficar remoendo. Tô, não tô, vai lá e faz o teste e sai rapidinho, né? Exatamente. E hoje, assim, todos têm tratamento, a maioria tem cura, mas todas têm tratamento. Então, é só procurar o serviço de saúde e iniciar Aproveitar, né? o Tá aí tratamento. disponível. Pronto. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Felicíssimo Natal você, toda a família. Excelente viu? Natal, um ótimo ano novo pra Obrigado gente. pelas contribuições que tem dado aqui hoje, especialmente porque estamos em dezembro. Dezembro é vermelho e é o mês da campanha nacional de prevenção a HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis.